Semana de Champions espetacular e tudo às claras chegando para vocês, quadro em que respondo perguntas que vocês enviam, curiosidades e muita Liga dos Campeões por aqui hoje. Vamos falar de Mbappé, de PSG, de Real Madrid, de idiomas, de viagem, de curiosidades, jornalismo, enfim, vem comigo respondendo as perguntas de vocês. Já deixa o like. Muito bem, então, vamos começar no pique por aqui, porque quinta-feira, depois de uma semana pesada de cobertura de Liga dos Campeões, e como vocês podem ver, estou num cenário um pouco diferente, porque estou num hotel em Lyon, porque sábado tem Champions Feminina, semifinal, Lyon e PSG, já fica o convite. 1h45 da tarde de sábado, a gente abre transmissão para o jogo daqui, mais cedo, de manhã cedo, tem Barcelona e Chelsea. O Ron XLDS pergunta: caso vença a final contra o Real Madrid, Mbappé entra na galeria da história do futebol? Para mim, ele já entrou na galeria da história do futebol. Estamos falando, se a gente pensar em nível de clube, estamos falando do maior artilheiro da história do PSG. E claro, o PSG não tem a relevância histórica que outros clubes têm, mas ele já tem uma relevância no mundo em relação a isso. E, gente, ele é campeão mundial, ele fez um hat-trick em final de Copa do Mundo. É um jogador que, para mim, já está na galeria da história do futebol. Claro que dentro da galeria existem prateleiras, ele não está na primeira prateleira, óbvio. Ele ainda precisa ter mais relevância com clubes, né? Vencer uma Liga dos Campeões, enfim. Mas ele já está, por exemplo, entre os 10 maiores artilheiros da Liga dos Campeões. Ele tem uma relevância absurda na seleção francesa, que, querendo ou não, nos últimos anos tem sido, não só foi campeã anteriormente, mas na última foi para uma final. Então, assim, para mim, o Mbappé já tá na galeria da história do futebol, tá? Claro que pode subir nas prateleiras, mas para mim já está. Inclusive, deixa aí nos comentários para mim se você acha que Mbappé ainda precisa fazer alguma coisa para entrar nessa galeria ou se ele já está. Fabrício Dom. Clara, como você aprendeu italiano? Fez aulas? Sim, Fabrício, fiz aulas. Tem muita gente que aprende idiomas de forma autodidata, né? Eu não sou não é o meu caso, tá? Todos os idiomas que eu aprendi, e acho que vai ter pergunta aqui de quantos idiomas eu falo, eu fiz aulas. Eu preciso, normalmente, de um professor, enfim, de dar satisfação para alguém, para ter a disciplina, por exemplo, para estudar idioma. Eu adoro, tá? Mas eu preciso de um professor, de uma didática ali. Eu não sou de aprender sem aula, sem manual, sem livros. Eu gosto. Então, eu fiz aulas de italiano. Fiz aulas de italiano no Brasil. Muito tempo antes eu nem sabia que ia morar na Itália uma vez na vida, mas como eu gostava de idioma, eu fiz aulas de italiano. O mestre Stifler, sempre por aqui, inclusive. PSG contra o Barça mostrou que não depende só do Mbappé? Dependência? O mestre Stifler, eu sempre acho que é o outro mestre, o das Tartarugas Ninja. O que faria mais sentido, já que você está falando de Mbappé. Mas eu sei que é de um filme aí que eu já esqueci o nome, e que eu não gosto, inclusive, essas comédia bobona americana, ai, gente, não funciona pra mim. Enfim, depois da classificação, talvez a melhor notícia que o PSG tenha tido nessas quartas de final é ter conseguido a classificação sem depender do Mbappé. Claro que ele fez os 2 últimos gols do 4-1, sendo que o primeiro dele, de pênalti, foi o que colocava o PSG classificado, né? E depois o que mata o Barcelona. Que, vamos combinar, já era um momento que o Barcelona estava desesperado. Tem vídeo no canal especificamente sobre esse jogo, sobre a atuação do Mbappé, enfim, e de outros jogadores. Então, é claro que ele teve importância, ele foi o cara que decidiu no fim a partida quando a gente fala de gols. Mas ele não fez bons jogos, ele não atuou nos 180 minutos de forma maravilhosa. O time não jogou para ele e ele não foi o responsável
único pela classificação. No primeiro jogo, inclusive, ele jogou muito mal. O PSG não fez uma partida horrível, na minha opinião, no jogo de ida, na partida de ida. Foi um PSG que alternou momentos com o Barcelona, que teve 2 bolas na trave, nenhuma do Mbappé, inclusive. Então, para mim, o PSG não fez uma partida ruim no jogo de ida. Teve uma derrota, mas não fez um jogo coletivamente tão ruim assim. E no segundo jogo, acho que o PSG fez uma boa partida, claro, condicionado pela expulsão do Ronaldinho Araújo, mas a classificação passou muito mais pelo Vitinha, pelo Dembélé e pelo coletivo do que pelos 2 gols do Mbappé. Então, talvez tenha sido a melhor notícia para esse PSG para enfrentar o Dortmund nas semifinais. Já tem pergunta sobre semifinais, então já eu chego lá. Passando mais por aqui, o José.Hurtado 3004. Ouvi falar que na Itália não se fala tanto inglês, mesmo em lugares turísticos. É verdade ou balela? O José.Hurtado, que inclusive está indo para Roma em algum momento, me pediu algumas dicas também. Vou responder só a sua outra pergunta, porque Roma é gigantesca aqui para eu dar dicas, mas a primeira dica é: fique o máximo de dias que você puder, reserve algumas coisas, como o Coliseu e etc, para que você possa, para que você não corra o risco de não ter, furar fila no caso, furar fila não, evitar a fila, porque você compra com horário reservado. Então, se programe, porque é uma cidade que tem muita coisa para fazer, coma a cada momento, e enfim. Seguinte, se você vai em locais muito turísticos, as pessoas falam inglês sim, tá? Se você vai no Coliseu, a atendente vai falar inglês, enfim, se você vai em restaurantes nos centros das grandes cidades, o garçom vai ali, ele pode não ter uma super conversa em inglês com você, mas ele vai entender o que você quer pedir, se você perguntar onde é o banheiro, se você falar que você quer uma água, enfim, não vai ter nenhum problema. Mas, se você quiser, no meio da rua, parar um italiano para falar inglês, talvez ele não fale tão bem inglês assim. O italiano, em geral, ele realmente não fala o inglês tão fluente assim, tá? Por exemplo, eu fiquei 6 anos cobrindo a Juventus em Turim e não eram todos os jornalistas italianos que falavam inglês. Na verdade, eram poucos que, assim, falavam inglês fluentemente, sabe? Mesmo, enfim, que não tenha morado em locais que se fala inglês, mas assim, que, por exemplo, se sentiam à vontade para ter uma conversa em inglês. De fato, não é algo muito incentivado, talvez, culturalmente, como a gente tem em outros países. Por exemplo, na Suíça, praticamente todo mundo fala inglês, francês, alemão, enfim, tem ali uma cultura de se falar muitos idiomas. Essa cultura não existe na Itália. Então, é mais difícil encontrar, mas dá pra se virar, Eles não ficam irritados, como muitas vezes eu sei que acontece na França, do francês não querer falar inglês com você. O italiano não é que ele não quer, é que muitas vezes ele não fala mesmo. Então, José Hurtado, nem é balela, nem é verdade. Em cidades pequenas, realmente ninguém vai falar inglês. Fora do centro também vai ser difícil, mas nos locais turísticos eles vão falar o básico, eles vão te entender. Seguindo por aqui, o CPT Fabizê. Clarinha, qual a sua expectativa para os italianos na próxima Champions? Vamos lá. Eu entendo que a Juventus teve está tendo ainda um ano muito ruim, que eu achava que poderia ser um ano de transição, de evolução, não tá em competições europeias, foi punida, né? Então tirou um ano sabático e poderia aproveitar esse ano com menos competições, com um calendário menos complicado, para desenvolver jogadores, para pensar um pouco mais a médio prazo e tal. Não foi isso que aconteceu. Essa reta final agora da Juventus é triste, então, e eu não consigo ver neste momento a Juventus saindo desse buraco já para a próxima temporada. Vamos ver o que acontece com o comando técnico, né? Se o Allegri fica, se o Allegri não fica. Mas, claramente, alguns grandes jogadores, bons jogadores, estão afundando junto com a Juventus. Então, não sei quem fica, não sei quem não fica. Financeiramente, não tem condição de trazer grandes contratações. Então, já foi um aí que eu não tenho grande expectativa. O Milan
tem um potencial imenso, que eu tenho dúvidas ainda se o Pioli pode subir essa prateleira desse Milan, que eu acho que tem qualidade, sabe, que tem material para isso. Então, tem uma boa expectativa, mas eu não sei o quanto que ela é real, porque eu não consigo falar para vocês o quanto que o Pioli vai, de fato, melhorar essa equipe ainda, se é que o Pioli vai continuar. Então, tem uma grande dúvida por aí. E eu acho que a Inter vai continuar forte, tá? Não vejo a Inter perdendo muitos jogadores. Acho que a Inter pode ter algumas contratações pontuais para esse mercado, não imagino nenhuma grande contratação, mas na teoria, nenhum dos pilares da Inter vai deixar a Inter nesse verão. Então, para mim, a maior expectativa vai seguir sendo a Inter, e aí a gente pode ter na quarta colocação, e a Itália pode ter inclusive 5 vagas, né, por conta da vaga extra que vai abrir. A gente vai ter um Bolonha que vai ser incrível acompanhar se de fato garantir a vaga na Liga dos Campeões, uma campanha do Bolonha na próxima Liga dos Campeões, mas a gente precisa entender se vai perder jogadores, se o Thiago Motta vai continuar. Então, ainda tá difícil de prever uma história pro Bolonha, se é que vai classificar para a próxima Liga dos Campeões. E aí a gente tendo Atalanta, Roma, acho que são esses mais ali que estão brigando, são times que eu acho que podem surpreender um pouco ali na fase de grupo, que agora mudou a competição, né? Mas surpreender ali para a fase eliminatória, mas não vejo como competitivos a ponto de, nesse momento, enfim, surpreenderem em reta final de Liga dos Campeões. Então, a minha melhor expectativa ainda é Inter. Eu acho que depois está o Milan. E aí, eu acho que nesse momento vai parar um pouco por aí. Não sei quem que... E o Napoli é outra coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Grande chance de alguns jogadores importantes saírem. Então, tá tudo meio nebuloso, na minha opinião. Incluindo o Milan, que é vice-colocado, mas que pode ter uma troca de técnico por aí. Certeza, em termos de competitividade, na minha opinião, talvez só a Inter mesmo. A Nadia Mui. Acabaram as oportunidades do Beraldo no PSG? Calma, não acabaram. O que aconteceu é que ele ganhou oportunidades no início que não estavam tão previstas assim, porque o Skriniar machucou, aí a gente teve o Marquinhos também machucado e ele acabou ganhando uma continuidade muito grande nesse início de 2024, mas ele é muito jovem ainda. Eu inclusive, entendo que a previsão de uso do Beraldo não era para ter sido tão grande assim. Ele é um jogador que, por mais que tenha se adaptado muito bem e que tenha feito grandes partidas como zagueiro, ainda é um jogador em adaptação, ainda é um jogador em formação. Ele veio de um futebol muito diferente para o futebol europeu. Então, eu não acho que acabaram as oportunidades. Eu acho que agora elas serão mais dosadas, porque o PSG tem de volta, se a gente pensar em Marquinhos e Lucas Hernandes, ou até o próprio Skriniar, mas que eu acho que não voltou ainda bem de lesão, como dupla de zaga, porque o Nuno Mendes voltou para a lateral esquerda, que era a posição que o Lucas Hernandes estava fazendo muitas vezes, né? E o Nuno Mendes é titular. Então, o Lucas Hernandes deve realmente fazer mais o papel de zagueiro. Mas calma, eu acho que o Beraldo tem tudo para evoluir nesse PSG. Rafa Paulino 01. Opa, qual o grande destaque das quartas? O que esperar da semifinal? Rafa Paulino 01. Talvez a gente tem muitas coisas dessas quartas de final, né? Eu acho que a gente tem um crescimento mental, mais uma vez, muito grande do Real Madrid. E como destaque individual, talvez seja o Vini, ainda que o Rodrigo tenha feito gol agora na última partida. O Vini teve uma mudança de posicionamento aí interessante, jogando talvez ali como mais um falso 9. O Rodrigo sendo decisivo. Então, a duplinha brasileira não tem como não citar como destaque. Bayern de Munique me surpreendeu, não vou mentir. Eu entendo que tem qualidade individual, ninguém duvidou disso. Ninguém duvida da tradição do Bayern de Munique. Mas pra mim, eu não vi o último jogo... Bom, não vi. Eu tava dando foco muito mais em City e Real Madrid do que Bayern e Arsenal, tá? Mas eu não vejo ainda um time, sabe, coletivo,
todo mundo sabe o que faz, ideias interessantes. Eu não consigo ver ainda isso nesse time. É o Bayern de Munique numa semifinal. Sim, então não estou dizendo aqui que o Bayern de Munique não pode vencer o Real Madrid, não pode ser campeão da Champions. Pode, porque é futebol, é eliminatórias, afinal é um jogo só. Mas eu não vejo que o Bayern de Munique, por exemplo, tem mais ferramentas do que... Nossa, toda hora eu tô saindo do quadro. Tem mais ferramentas do que o Real Madrid nas semifinais. Para mim, o Real Madrid é favorito de um lado da chave. Do outro lado, o Borussia Dortmund também me surpreendeu, não tem nenhuma dúvida aí. O caminho do Borussia Dortmund, vamos combinar aqui que é muito mais fácil, foi o caminho mais fácil nessa Liga dos Campeões, até agora enfrentar o PSG. E eu acho que o PSG merece muito destaque, tá? Talvez seja a maior evolução da temporada, porque perdeu grandes jogadores tecnicamente, mas pela primeira vez é um time. Então, talvez o principal destaque das quartas de final é que o PSG finalmente é um time e que ainda tem um grande craque. E que não foi o maior responsável pela classificação da equipe. A Jaque Pri pergunta, acha que o PSG é favorito contra o Dortmund? E aí complemento a última resposta, sim. Acho que o PSG é bem favorito, tá? É mais favorito pra mim do que o Real Madrid é pra cima do Bayern de Munique, apesar de achar que o Real Madrid joga muito mais bola do que esse Bayern de Munique, mas eu acho que a diferença entre PSG e Dortmund é maior. E o PSG já enfrentou o Dortmund 2 vezes nessa temporada, venceu um jogo e empatou outra. Então, tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer, mas pra mim o PSG é bem favorito pra estar nessa final. Felipe Macedo F. Clara, vou estar em Paris na data da semifinal. Como comprar o ingresso? Mandei DM. Felipe, acho até que eu vi sua DM, tá? Mas, gente, é difícil, em especial em semana de Liga dos Campeões, responder DM. Então, já que você mandou aqui na caixinha de perguntas, é a forma mais fácil de falar comigo. Além dos comentários aqui no YouTube, que, como o canal ainda está crescendo, eu ainda leio todos, respondo quase sempre que tem perguntas. Tem sido bem legal trocar ideia aqui com vocês, porque no Twitter já é impossível. Então, eu sou bem ativa aqui nos comentários do YouTube com vocês. Então, Felipe, como comprar ingresso? Site oficial do clube. Ai, mas é muito difícil. Sim. Não tem pra onde correr. Eu sei que tem sites de revenda, que tem gente que já comprou e não teve problema e tal, mas eu não, primeiro, eu nunca comprei, então eu não vou indicar algo que não é oficial, porque eu não arriscaria, eu não teria essa... enfim, a não ser que esteja sobrando dinheiro por aí, não sei se é o caso, ô Felipe Macedo. Então, eu não arriscaria, então eu não vou indicar algo que eu não faria. E segundo, até como, profissionalismo aqui, né, como responsabilidade, eu te indico o canal oficial, deve abrir, inclusive, nos próximos dias, ingressos para as semifinais do PSG. Félix.Gustavo, a culinária italiana é realmente diferenciada? O que pode falar da sua experiência nos países que trabalhou? Félix.Gustavo, sim, não existe nada comparado à comida italiana em outro lugar. Para mim, não existe, tá? Porque a cultura italiana, ela gira em torno da comida. Então, a comida é para o italiano o assunto principal, o protagonista da noite. É uma questão cultural. Então, a decoração do restaurante não importa muito para eles. A conversa que você vai ter durante a comida não importa muito para eles. O que importa é a comida. A comida é o grande protagonista da vida do italiano. A comida e a bebida. Então, existe um foco muito grande para que essa comida seja muito boa e que seja farta. Sabe, a refeição, a comida é algo religioso para o italiano. E isso faz, obviamente, com que a comida tenha muita qualidade. Obviamente, as coisas são, em geral na Europa, as coisas são feitas com, de qualidade, né? Mas as coisas são muito frescas, sabe? Porque as pessoas ainda têm a cultura muito da feira, menos coisas industrializadas. Então a comida já tem um sabor muito gostoso, em especial eu acho que tem alguns países mais, outro menos. Eu acho que a Inglaterra, por exemplo, como ilha, sofre muito com isso, a Itália não. Então, as coisas são muito frescas, de muita qualidade, e são coisas muito simples, é tomate, farinha, água,
Só aí você já fez diversos pratos e, assim, tem uma variedade muito grande. A comida muda bastante do norte para o sul. Você tem opção de coisas com frutos do mar, parte de carne, a parte de massa. O doce italiano também é maravilhoso. Enfim, pra mim não tem igual, tá? Pra mim não tem igual. Por exemplo, eu não sou louca fã da comida espanhola. Pra mim tem muito fruto do mar que eu não gosto. O foco, em geral, tá, gente? Tô dando aqui uma generalizada. A comida na Espanha, ela é uma ferramenta para que as pessoas se encontrem. Então, o espanhol, ele gosta muito de comer fora, ele gosta muito de beliscar, sabe, de comer uma coisinha dividindo com as pessoas. Isso na Itália é uma loucura. O italiano gosta do prato dele. Eu sou assim, inclusive, eu preciso do meu prato. Não quero ficar dividindo comidinha com alguém, sabe? Que é o meu prato. Eu, particularmente, não sou muito chegada à comida de Portugal, tirando os doces. Tem muita carne, os molhos são muito fortes. Enfim, não gosto muito. A francesa também não. Comida francesa é meio... Teve uma amiga minha que falou isso outro dia. Comida francesa é bicho morto. E aí eu não sou muito chegada, sabe? Ai, é uns negócios, umas carnes meio patê, meio cru. Uns molhos meio... Eu não sei, eu não sou muito chegada. É pato. Eu assim, não funciona muito pra mim. Comida na Inglaterra não é comida inglesa, né? Comida no mundo inteiro, então aí é outra história. Então, pra mim não tem igual, tá? Pra mim não tem igual o Félix.Gustavo. Seguindo aqui, agora para a pergunta do Nicolas Franco Martins. Beckler diz que Barcelona é a melhor cidade do mundo. Você concorda? Nicolas, talvez para morar realmente seja a melhor cidade do mundo. Porque ela é uma cidade lindíssima, ela é uma cidade que tem mar, que para mim falta. Faltava em Turim, falta em Paris. É uma cidade que tem um clima maravilhoso durante 90% do ano. Tem 10% do ano que vai ser um dia que vai chover, vai ter uma semaninha que fez um frio a mais, mas é uma cidade que tem muito sol. Você não tem um inverno rigoroso, que você não aguenta mais, que você passa semanas sem ver a luz do sol. Isso não existe em Barcelona. Agora, por exemplo, gente, já tá delícia. Final de semana passada eu tava de short e camiseta em Barcelona. E em Paris tá 3 graus. Então, assim... Como o clima é maravilhoso, como geografia é maravilhosa, é uma cidade colorida, é uma cidade bonita. As grandes cidades aqui, todas têm algum problema de serem cidades muito turísticas, de ter muita gente, então isso eu não vou conseguir tirar de cidade nenhuma. Eu não amo a comida de Barcelona, assim, espanhola, já falei aqui, então, pra mim, talvez seja a coisa, assim, que eu menos ame, mas, obviamente, é uma cidade que tem tudo. Então, se você quiser um restaurante italiano maravilhoso, vai ter. Um restaurante mexicano maravilhoso, vai ter. Um restaurante, sei lá, peruano, japonês, enfim. Tem comida de todo mundo, então vai ter comida boa. Então, talvez seja realmente a melhor cidade do mundo para morar. E não é tão cara, né? Uma cidade, claro, não é tão barata como, sei lá, Portugal, algumas cidades de Portugal. Mas... não é tão cara como Paris, como cidades na Suíça, como Londres. Então, tá bem no topo, viu? Teria que pensar bastante se não fosse citar Barcelona. Lucas Campos, 33. Andreas Pereira, Paquetá e Bruno Guimarães seriam bons reforços para o PSG? Demais, ô Lucas Campos. Eu sonho com um meio-campo do PSG que poderia ser, por exemplo... Paquetá, Zaïre-Emery e Bernardo Silva. Paquetá, Zaïre-Emery e Bruno Guimarães. Ou Andreas Pereira. Assim, gente, apesar de que, vamos falar a verdade aqui, que o Vitinha fez umas quartas de final espetacular, tá? Pra mim, tem todos os méritos. Falei aqui durante o início da temporada, em especial, o quanto que eu duvidava um pouco, que eu não confiava e tal. Ele tá provando que ele merece ser titular desse time, mas se você tem um Paquetá e um Bruno Guimarães, aí acho que as coisas mudam um pouquinho. Caiolo 96, está escrito Mbappé e Real versus Real na final da Champions? Ô Caiolo 96, onde que eu assino pra acontecer isso? Onde que eu assino? É a final que eu quero, desde assim... Tirando um PSG e Barcelona na final, porque aí eu faria uma final com o Marcelo,
PSG, depois do sorteio, depois das possibilidades, eu quero PSG e Real Madrid. Primeiro que eu acho que é um jogaço, eu acho que vai ser, dentro do possível, pra mim, é o que seria mais interessante em termos de ingredientes, de personagens. E eu ainda faria a final, considerando aqui, claro, que a TNT me escalasse e escalasse também a outra pessoa, eu faria uma final com a Tati, que é uma das minhas melhores amigas e seria muito, muito, muito especial. E eu acho que seria um jogaço, tá? Acho que seria um jogaço. Marina Bordonali. Pergunta de date, pergunta de paquera. Clarinha, estou afim de um menino. Outro dia, uma amiga minha me disse que ele estava afim de mim e me perguntou o que eu achava dele. Como ele estava na minha frente, eu disse que ele era ok. Parece que ele ouviu e depois disso, um amigo dele chegou e disse que era só brincadeira, que ele era afim de mim. O que eu faço? Marina, pra mim tá muito claro que você tá afim, que ele tá afim. Então, Marina, vamos mandar essa mensagenzinha aí, vamos mandar esse DM. Vamos, eu não sei como que você fala com ele. É no WhatsApp? Marina, assim, vamos, porque se ele tá afim, você também tá afim, se você é mais tímida, assim, não precisa ir, né, tão na cara, mas manda mensagem, manda DM pra ele, manda um WhatsApp. Se você encontra com ele, em alguns momentos, tenta montar de uma forma que, vamos ali tomar um café, não sei o que que você toma, então tá saindo rapidinho, quer tomar ali uma cervejinha? Se for no pessoal, né? Se for na mensagem, e aí, tá fazendo o quê? Vamos, Marina! Tô entendendo aqui que os dois estão afim. Então, se os dois estão afim, quando os dois estão afim, gente, não precisa de muita coisa. É só você dar a abertura do primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, se os dois estão afim, assim, tem que fazer muita merda pra não funcionar. E não vai ser seu caso, Marina, não vai ser seu caso. Léo Deraldo, quase que é o Beraldo. Se o Mbappé ganha Champions em cima do Real, seria um efeito borboleta? Eu entendo, Léo Deraldo, que você tá imaginando algo parecido com o que o Eu Samuel, 1890, mandou. Olá, Clara, se o Mbappé ganhar a Champions, ele se torna... Ah, não, desculpa, não é essa do Eu Samuel, não. É uma outra que eu já vou ler aqui, mas eu já trago, que é se o Mbappé ficaria no PSG. Eu imagino que você tá pensando num PSG sendo campeão com o Mbappé, e aí o Mbappé pode decidir ficar, e aí pode... Enfim, eu acho que não, tá, Léo Deraldo? Porque eu acho que o Mbappé não vai ficar, mesmo que o PSG seja campeão. Eu acho, inclusive, facilita a saída dele, porque, pra mim, é muito claro que, ainda que o Mbappé não tenha um carinho, não seja, sei lá, aquela loucura ele e o PSG, tem muito ali de profissional, de contexto do país, contexto do clube, etc. Eu realmente acho que ele tem um desejo muito grande de sair do PSG com o título inédito da Liga dos Campeões. Ele já é o maior artilheiro do clube e assim, ele se tornaria um negócio absurdo no PSG. Então, eu realmente acho que ele tem a sensação de que, assim, eu fiz tudo o que eu podia para ganhar esse título com esse clube. E agora eu preciso ir para outros ares, eu preciso dar o próximo passo. Então, a sensação que eu tenho é que se ele vencer, ele vai sair ainda mais aliviado, ele vai ter ainda mais certeza de que ele fez tudo o que ele podia fazer e ele saiu por cima. Eu tenho essa sensação. O que o Eu Samuel 1890 pergunta é: se o Mbappé ganhar a Champions, ele se torna o maior jogador da história do PSG? Eu, Samuel 1890, eu já acho isso, tá? Eu fiz um Povo Fala com alguns torcedores do PSG já algumas vezes e perguntei quem eles acharam que era o maior jogador do PSG. Muitos já respondem, a maioria, na verdade, já responde o Mbappé. É claro que estou falando do maior jogador no PSG, né? Não um que já passou, porque senão aí o Messi vai ganhar, porque pra mim o Messi é o melhor jogador, enfim, dessa geração. Pra mim ele tá atrás só de Pelé. Então, se a gente for pegar o melhor jogador que já passou pelo PSG, vai ser Messi. Mas se a gente vai pegar o maior jogador da história do PSG no PSG, estando, né, ali, são 7 anos do Mbappé no PSG, em 7 anos ele se tornou o maior artilheiro, ele tem
praticamente todos os recordes, assim, do clube, de gols, de artilharia no campeonato francês, de decisão na Liga dos Campeões. Então, pra mim, ele já é, tá? O maior jogador da história do PSG, que vai ficar um negócio absurdo se ele ganhar a Champions com o PSG. Atenção! Meia hora de vídeo, se você tá aí e ainda não deixou o like, não se esquece e confere se tá inscrito no canal. Essa semana o canal deu uma subida boa, hein, com essas quartas de final de Liga dos Campeões. Então, confere se você tá inscrito para não perder nenhum vídeo por aqui. Mate_Santos. Caso não ganhe com o Mbappé, a janela de Champions do PSG será fechada ou tem rumo à frente? Entendo que a pergunta do Mate Santos é se, com a saída do Mbappé, o PSG vai meio que perder a oportunidade de ser campeão da Champions. Não acho, Mate Santos, porque nessa temporada, claro que o Mbappé segue sendo o artilheiro da equipe, segue sendo a grande estrela e etc. Mas pela primeira vez o PSG, na minha opinião, está se tornando um time. E isso tem muito a ver com a chegada do Luiz Henrique e de uma virada de curso do planejamento e da forma como o PSG está tentando ganhar a Liga dos Campeões. Então eu entendo que se o PSG continuar nesse caminho, ele tem mais chances de ganhar a Champions, ou ele vai continuar tendo chances de ganhar a Champions. O PSG vai continuar tendo dinheiro, o investimento do Qatar no PSG não vai acabar. Inclusive, neste momento, o PSG está colocando em ação planos para construir um novo estádio, porque existe... O PSG queria comprar o Parque dos Príncipes para poder ampliar, para se tornar um estádio de 65 mil torcedores. Hoje em dia tem menos de 50. Só que o Parque dos Príncipes pertence à Prefeitura de Paris. A Prefeitura de Paris não quer vender. Então, o PSG está nesse momento procurando já um novo lugar ali nos arredores de Paris para construir um novo estádio. Então, a gente sabe que se você vai abandonar entre aspas, ou você vai diminuir os investimentos de num clube, você não constrói um novo estádio. Então, eu acredito que essa janela não vai se encerrar, não. Francinéa Martins. Francine A. Martins? Pode ser também. 3 qualidades do futebol europeu que o futebol brasileiro deveria ter. Gostei muito dessa pergunta e fiquei pensando em 3, achei 2. Porque tem muita coisa que, assim, tá... Quase nada, as coisas são sempre conectadas, né? Mas tem 2 coisas que me chamaram, assim, de primeira, então vou falar dessas 2. Primeiro, aí eu esqueci. É a loucura. Não, vamos lá. Primeira, organização e planejamento, né? Então, isso envolve, gente, todo o contexto do futebol, quando a gente pensa nas organizações de campeonato, no protocolo desses campeonatos. Então, cada campeonato tem uma cara, ele é envelopado de uma forma igual, ele tem a música dele, ele tem a bola dele, ele tem o mascote dele. Ele é comercialmente organizadinho, sabe? E isso, gente, traz organização e planejamento, traz segurança. Segurança traz investimento. Então, para mim, falta isso. E é difícil isso acontecer quando cada clube pensa em si mesmo, porque isso é um movimento que precisa acontecer geral. Então, não pode ser, farinha é pouca, meu pirão pequeno. Tem que ser, vamos todo mundo juntar a nossa farinha pouca, que vai virar um pirão bem grande. Então, falta isso. E a segunda coisa, sabe o que é? Que, engraçado, eu tava conversando isso com o Marcelo esses dias. Porque a gente assistiu um jogo que eu não vou lembrar. Eu acho que era algum jogo do Palmeiras, eu acho. E no dia seguinte, ou logo depois, a gente assistiu algum jogo de futebol europeu. Falta beleza, falta beleza. Falta estrutura, estádio bonito, campo verde bonito. Sabe? Colorido, arquibancadas coloridas, campo bonito, linha branca bonitinha. Falta, sabe, beleza nesse sentido? Porque se eu tô zapeando ali, às vezes é um jogaço, sei lá, é Palmeiras e Flamengo, mas o campo tá horrível. A imagem tá horrível, o campo tá meio marrom, falta cor, eu não assisto. Bom, não assisto. Mas assim, eu não paro, sabe? Se não é específico algo que eu quero ver. Então, pra mim, essas 2 coisas aí que eu lembrei
especificamente. Se você acha que tem mais alguma, completa nos comentários com uma terceira. Pedro.Paulo Silva. Tem algumas perguntas aqui um pouquinho repetidas, mas que eu vou ler o nome, mas ainda tem mais algumas legais, tá? Não saiam daí. Clara, caso o PSG ganhe a Champions League, você acha que o Mbappé fica no time? Foi essa que eu citei lá na frente. Não acho, tá? Não acho. Acho que, inclusive, facilita a saída dele. Ele vai se sentir aliviado, cumprir meu papel de forma maravilhosa e tô livre pra sair. Não devo nada a ninguém. Diogo Rodrigues. Podemos não ter sequer um inglês na Liga dos Campeões e Liga Europa. Como assim? Na final, você diz, né? Pode ser sintoma de algo ou só coincidência? Eu acho que é para os ingleses ligarem o alerta. Então não é pura coincidência. Mas eu acho que diz mais sobre o crescimento das outras ligas, de outros clubes, do que necessariamente de uma queda do futebol inglês, tá? Porque o investimento, o dinheiro, os grandes craques, qualidade técnica, os grandes treinadores, quase tudo isso, ou tudo isso ainda está na Premier League. Ainda é um time que tem um abismo para os outros campeonatos. Mas eu acho que os outros campeonatos cresceram em competitividade nos últimos anos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o futebol italiano aconteceu isso. Eu acho que o futebol espanhol, depois de uma queda, na minha opinião, nos últimos 5 anos, talvez, porque ainda é muito pouco, tenha voltado a subir um pouquinho algumas coisas interessantes. Eu acho que faz muito bem a Bundesliga que a gente tenha um Bayer Leverkusen campeão, um Bayern de Munique dando espaço para outras equipes aparecerem. É um ano só, tá? Então, é um recorte, em especial da Bundesliga, muito curto pra gente dizer que, de fato, começou a acontecer. Mas eu acho que, por exemplo, no futebol italiano isso já acontece. Já tem pelo menos 5 anos que a competitividade aumentou bastante e que a gente tem novas ideias, novos técnicos, times com organização, planejamento. Tô falando aqui de Atalanta, de Bolonha, de Sassuolo há alguns anos, não agora, a própria Fiorentina. Então eu acho que diz mais sobre os outros campeonatos conseguindo ali uma alternância nessa competitividade do que sobre a Premier League. Mas vamos ver. O Bruno F. Souza 7. Você mora em Barcelona ou em Paris? Eu moro em Paris, ô Bruno F. Souza 7. Só que eu sou casada com Marcelo Beckler, que mora em Barcelona. Então temos um casamento à distância e temos 2 casas. A casa de Paris tem um pouquinho mais a minha cara, obviamente. A casa de Barcelona tem um pouquinho mais a cara dele. Mas a gente considera 2 casas, enfim. Eu tenho minhas coisas em Barcelona, ele tem as coisas dele em Paris. Então, a minha residência mesmo, né, onde a minha base é Paris, mas eu tenho uma segunda casa em Barcelona, assim como o Marcelo tem uma segunda casa em Paris. Dan. Existe alguma razão para o Gonçalo Ramos não ter conseguido se firmar em Paris? Dan. Eu acho que, primeiro, tem uma concorrência grande nos ataques, mas o que eu acho que aconteceu é que no início da temporada, o Gonçalo Ramos teve uma dificuldade maior de adaptação. Ele teve alguma virose no fim do ano passado que fez com que ele emagrecesse muito, que ele passasse, assim, mais de um mês meio debilitado, demorou a voltar um pouco o ritmo e tal. E aí eu acho que ele perdeu um pouco o espaço. E pro que o Luiz Henrique tem feito de opções táticas, ele acaba não sendo a primeira opção de forma de jogar. Mas eu acho que essa adaptação, essa questão física dele, atrapalhou essa primeira temporada dele. Mas eu acho que ele pode crescer ainda, tá? Alves Rafa pergunta qual sua final de Champions favorita. PSG e Real Madrid, já falei aqui. Eu estou torcendo para que isso aconteça. Rafael08 Santos perguntou sobre o PSG favorito contra o Borussia Dortmund. Já respondi sim. O Elzin Hau. Em um date com Beckler, vocês conversam sobre futebol muito pouco. Quando a gente assiste futebol junto, por exemplo, a gente estava assistindo na quarta-feira os jogos de City, Real, Bayern e Arsenal, aí a gente comentou. Então, assim, o Marcelo até comenta mais do que eu. Porque como o Marcelo, por exemplo, na quarta-feira, pós-jogo, o Marcelo gravou um vídeo pro canal dele, né? Eu só gravei na terça, que foi o jogo que eu estava, PSG e Barcelona. Então, ele assiste com muita atenção de trabalho. Então, ele acaba comentando, né? Então, olha o posicionamento disso aqui, olha isso aqui que tá acontecendo e tal. E aí, a gente conversa ali, assim, um pouquinho. Mas, por exemplo, se a gente sai pra jantar, a gente fala muito de trabalho,
mas a gente fala muito, a gente não fica discutindo, nossa, como é o posicionamento do Vini Júnior no Real Madrid? Nossa, como será que está o vestiário do Barcelona depois do que, sei lá, Gundogan falou? A gente não tem essas discussões assim quando a gente tá em momentos fora o futebol. Gui7 faz a pergunta sobre os italianos novamente. Clarinha, quem você acha que chega forte do italiano para a Champions da próxima temporada? Novamente a Internazionale. E chegamos ao fim deste Tudo às Claras, toda quinta-feira respondendo perguntas de vocês. Para quem não falei de Bahia, porque não assisti o jogo do Bahia do meio de semana, foi no meio da madrugada, mas vou ver o que eu faço no final de semana, porque é no mesmo horário do jogo do PSG, o Bavi, então, enfim, não sei ainda como, mas vou gravar vídeo no final de semana sobre jogos e espero sim falar do Bahia. Esse quadro aqui é toda quinta-feira aqui no canal, abro caixinhas de perguntas lá no Instagram às quartas-feiras, e vocês mandam por lá, beleza? Antes de sair do vídeo, já sabe, deixa o like, não esquece e confere se você está inscrito no canal. Até o próximo vídeo!